O governo do Acre, em colaboração com os municípios, está realizando um estudo em busca de soluções integradas na gestão de resíduos sólidos, abastecimento de água e saneamento. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa iniciativa, além de meio ambiente, BR-364, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Alan Rick, do União do Acre. Bem-vindo, senador. Muito obrigado, Sérgio. Um prazer estar aqui no Assunto de Estado, contigo e com os nossos telespectadores. O senhor tem defendido avanços e melhorias na BR-364, que eu mencionei. Essa estrada é fundamental para o seu estado e tanto para o transporte de cargas como de passageiros. Que medidas o senhor tem adotado para a melhoria dessa estrada? Quando assumi a coordenação da bancada do Acre em março de 2023, a minha primeira reunião com a bancada do Acre, convidando também os prefeitos, representantes do governo do estado, foi com o ministro Renan Filho dos Transportes e a equipe do DENIT. Qual foi o nosso clamor? É preciso reconstruir a BR-364. Ela já passou por diversas etapas de recuperação, mas nada deu certo. Ela precisa ser reconstruída, ou seja, é preciso escavar essa estrada nas áreas onde ela tem os piores trechos, construir um novo sistema de base e subbase, o que o DENIT acabou denominando de macadame hidráulico, que é um leito de pedra de cerca de 80 centímetros, que o Acre não tem pedra. A nossa região, principalmente entre os municípios de Sena Madureira até Cruzeiro do Sul, tem uma dificuldade enorme, né, com as questões de solo. E, a partir daí, construir uma estrada que seja trafegável durante os 365 dias por ano. O Acre é um estado da Amazônia. Você sabe, Sérgio, que a Amazônia chove bastante. São 8 meses por ano que chove bastante e 4 meses de estiagem. Estiagem que acabou de começar. Ela começa final de maio, vem junho, julho, agosto, setembro. São os meses de estiagem. Outubro começa a chover. E aí chove até maio do ano seguinte. Então a estrada precisa de uma definição de engenharia para que tenha a condição de garantir a trafegabilidade durante todo o ano. Nós solicitamos isso ao Ministério, pedimos o apoio do governo federal, do DENIT. Tive no DENIT diversas vezes ao longo desses últimos 3 anos do nosso mandato, né? Quase 3 anos do mandato de senador, além de termos feito vários apontamentos e trabalhos junto à nossa bancada quando era deputado federal, buscando uma solução definitiva para a nossa estrada. Então, essa solução o governo federal apresentou no orçamento de 2025 R$1 bilhão para iniciar a reconstrução da BR-364. A gente espera que em 2, 3 anos no máximo, com todo o aporte de recursos necessário, com a ajuda da própria bancada, a gente consiga reconstruir nossa BR. Ela é fundamental para a logística, ela que garante a viabilidade, né, terrestre do transporte, do nosso modal rodoviário, desde Rio Branco até Cruzeiro do Sul. E nos liga por Porto Velho ao restante do Brasil. Você sabe que a BR-364 nasce lá em São Paulo, corta o Brasil inteiro e chega no Acre. É uma das mais extensas BRs do Brasil. E, infelizmente, dentro do estado do Acre, ela tem essa dificuldade, nós precisamos superar isso. Nenhum estado cresce sem uma logística adequada e com a estrada em condições. E falando ainda de infraestrutura e de estradas, a gente comenta agora sobre o novo corredor bioceânico Brasil-Peru, que passa pelo Acre e vai até o porto no país, no Peru. No Peru. Isso vai contribuir sobremaneira com a economia local. A gente preparou uma arte aqui, senador. Que Vamos bacana. à tela. Então, o corredor bioceânico é um dos corredores bioceânicos que o Brasil tem em andamento, em projeto. Uma ferrovia ligará o Atlântico ao Pacífico, então não só estrada, rodovia, mas também ferrovia. Escoamento de grãos e minérios via Acre, redução de tempo no transporte à Ásia e por isso que a China tem muito interesse nessa obra e está na parceria com o Brasil para fortalecer o comércio exterior. Olha, isso é um sonho nosso, Sérgio. Você vê que o trajeto dessa futura ferrovia, que se Deus quiser, o governo federal vai construir com apoio do governo chinês, liga Ilhéus, na Bahia, até Xangai, no Peru, passando pelo Acre. Mas veja que o trajeto dela passa pela região do Acre, que já tem a Interoceânica, que é uma rodovia
que nos liga aos portos peruanos de Ilo e Matarani, pela Cordilheira dos Andes. O problema dessa estrada é justamente ser uma estrada de montanha. Fala-se em abrir grandes túneis nas montanhas peruanas para que os trens de carga possam passar e chegar até Xangai. Eu defendo, obviamente, que a ferrovia seja construída e a estrada seja melhor viabilizada. Por quê? Hoje, existe uma limitação de peso por eixo de caminhão e uma limitação do tamanho das carretas que podem trafegar pela interoceânica, saindo de Rio Branco, chegando até os portos do Peru. Essa estrada está pronta, mas ela tem limitações. Nem todo caminhão pode passar por ela, nem toda carreta está autorizada a trafegar por ela. E aí nós precisamos de uma nova rota que nós defendemos. Essa rota precisa ser otimizada, se é possível que o governo peruano faça melhorias na estrada para que ela garanta a passagem dessas carretas, mas nós sabemos que para chegar até o Peru, para chegar até Xangai de forma mais rápida, temos que recuperar a BR-364 dentro do Acre e construir um trechinho de 220 quilômetros entre Cruzeiro do Sul e a cidade peruana de Pucallpa, ou entre Rodrigues Alves e aquela região ali de Ucayali, outra cidade, para que nós possamos chegar até Xangai mais rapidamente. Para você ter ideia, de Pucallpa até Xangai são 682 quilômetros de uma estrada já pronta, dentro do território peruano. É próximo, é muito rápido. Perdão, enquanto que o Brasil perde tempo com a burocracia ambiental. Nós não estamos falando aqui de fazer uma obra que vá prejudicar o meio ambiente, prejudicar uma reserva, não. Nós queremos que seja uma estrada parque, uma estrada padrão ambiental, que o Brasil já construiu várias e o mundo também. Se eu for citar aqui para vocês várias estradas no mundo inteiro, Europa, Estados Unidos, no Brasil, a própria 319, a 163, são estradas que passam dentro de reservas. Porém, devido a uma pressão internacional de ONGs ambientalistas contra o desenvolvimento da Amazônia e contra a nossa ligação definitiva com os portos do Pacífico, nós temos a maior dificuldade de construir essa estrada por Cruzeiro do Sul até Pucallpa, porque passa dentro de uma reserva, que é o Parque Nacional da Serra do Divisor, e algumas reservas indígenas. Mas a própria BR-364 passa dentro de áreas indígenas, no território de Cruzeiro do Sul, ou seja, quando você quer fazer, você faz da melhor maneira possível, obedecendo critérios ambientais, respeitando o meio ambiente, respeitando os povos tradicionais. Agora, você não pode dizer, não pode fazer. O Brasil precisa ser o país de como fazer e não do não vamos fazer. Nós temos que encontrar os mecanismos e nós já demos várias respostas ao mundo de como fazer com sustentabilidade. Vamos dar o exemplo do agro brasileiro, é o mais sustentável do mundo. Para você poder produzir na Amazônia, se você, Sérgio, comprar 1.000 hectares no Acre, você tem que preservar 80% da mata daquela terra que você comprou e você pode usar apenas 20% para plantar milho, para criar gado, para produzir soja, para produzir café. Enfim, você tem uma legislação ambiental dentro do bioma amazônico muito severa, é o nosso Código Florestal, que inclusive eu defendo que seja revisto. Já se passaram mais de 25 anos e a gente precisa de uma revisão desse Código Florestal. Não para desmatar mais, para destruir a floresta, de forma nenhuma. Temos que combater, inclusive, esse discurso que todos aqueles que defendem a pecuária, defendemos a produção agrícola, que é o motor, né, o carro-chefe do PIB brasileiro, quem defende isso é contra a proteção da floresta. Isso é uma mentira. Nós temos que mostrar a realidade. Não há incompatibilidade entre preservar e produzir na Amazônia. Agora é preciso saber fazer, é preciso encontrar os caminhos e é isso que nós estamos propondo. Então, você vê que a BR, a ferrovia, elas são caminhos para libertar o Acre desse momento terrível que nós vivemos de perda, inclusive, de jovens acreanos, de pessoas do Estado, estão indo embora do Estado. Recentemente, o censo do IBGE apontou que 40 mil acreanos foram embora do Estado nos últimos 5 anos. Mais de 40 mil. Nós temos um déficit de migrantes enorme, né? Se a gente for contabilizar isso, o Acre está perdendo muito mais gente do que atraindo pessoas. Por quê? Porque nós temos 40% da população vivendo de programas sociais, do Bolsa Família, do BPC Loas. É muito triste que o Estado, né, tenha números tão
defasados, números tão ruins em relação à produção de riqueza. O nosso PIB em 2022 foi de pouco menos de 24 bilhões de reais. O Estado tem uma população que, ao invés de crescer, está regredindo pela perda de pessoas que viajam em busca de uma sorte melhor em outros estados, né? Rondônia, Santa Catarina, Nordeste, o Amazonas, enfim. Então, nós precisamos vencer isso. E como é que nós vencemos isso? O Acre precisa ser um corredor de exportação. Nós precisamos investir numa produção agrícola cada vez mais forte. Para você ter ideia, depois do setor de serviços, que responde por 72% do PIB acreano, da geração de riqueza no Estado, e olha, 72% do setor de serviços como um todo, serviço público e o privado. O serviço público responde pela metade, 36%. Do que se gera de emprego e de renda no Estado. Enquanto que 23% da nossa geração de riqueza vem da agropecuária, da agricultura. O Acre, por exemplo, eu acabei de entregar uma série de equipamentos para produtores rurais no meu estado, máquinas, implementos, escavadeiras hidráulicas, tratores, microtratores, implementos agrícolas, para fomentar a produção, para ajudar que esse pequeno produtor não precise tocar fogo no seu roçado, para que ele tenha assistência técnica, para que a gente tenha uma produção agrícola forte, pujante. Nós temos feito isso. Eu acabo de voltar de uma peregrinação por 7 municípios acreanos, onde em todos eles eu entreguei equipamentos para a produção rural, porque é uma das locomotivas da nossa economia. Responde, é o segundo setor, o segundo segmento. Para você ter ideia, Sérgio, somente 6% da geração de emprego e renda de riqueza é gerado pela indústria acreana. 6%, ou seja, a nossa indústria é muito incipiente. Nós vamos avançar na indústria. Se criou lá atrás uma zona de processamento e exportação que nunca gerou emprego, que nunca teve uma fábrica instalada, que nunca gerou um centavo de riqueza para o Acre. Você inicia sua fala dizendo, o governo do Estado está buscando um projeto de saneamento. É mentira do governo. Quem criou esse projeto fui eu. Fomos nós que implementamos, junto ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, um modelo baseado numa experiência super exitosa do Estado do Amapá, para que o Acre tenha saneamento básico para o seu povo. Nós temos os piores índices do Brasil em saneamento. Para você ter ideia, em 2020, o Estado do Amapá e o Estado do Acre foram escolhidos pelo, então, Ministério do Desenvolvimento Regional e pelo BNDES para a estruturação de 2 projetos de modelagem de saneamento. O Amapá abraçou essa ideia, está hoje com 13 dos seus 16 municípios com água universalizada, tratamento de água, iniciando um projeto de tratamento de esgoto, e o Acre regrediu, porque não abraçou o projeto. Uma PPP, uma parceria público-privada que nasce do quê? Do novo marco legal do saneamento, que nós aprovamos em 2020, eu estava lá lutando por aquilo. Nesse final de semana estive na IFAT 2025, juntamente com o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, foi meu amigo, trabalhamos juntos no grupo de trabalho do marco do saneamento, para aprimorar os modelos de gestão de saneamento no Brasil, tirar o monopólio da mão do setor público, dar as condições para que estados pobres, municípios pobres, possam fazer saneamento de verdade. A Amazônia, a população adoece de doenças da Idade Média, porque não tem água tratada. Se eu te mostrar vídeos meus, você vai ver levando sistemas de abastecimento de água para a população ribeirinha, aldeias indígenas, comunidades distantes, municípios isolados. E é isso que o Acre precisa, de alguém que trabalhe focado na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, quando a gente vê esses cenários, você tem que mostrar quem está buscando as soluções. E é isso que nós temos feito, Sérgio. É uma luta da minha vida. Eu tenho dedicado a minha vida, as minhas entranhas, o meu coração, a minha alma, a melhorar a vida do meu povo. O senhor mencionou que regrediu a questão do saneamento no seu estado. Na abertura do programa, como o senhor comentou, eu falei a respeito dessa iniciativa do governo em parceria com municípios. Que, na verdade, foi uma parceria que eu comecei, que nós construímos um consórcio intermunicipal que hoje existe e o governo hoje tenta... Por que está regredindo, então? Como explicar essa situação e que soluções poderiam ser encontradas para melhorar a situação? Porque regrediu, porque em 2020, quando nós podíamos ter a oportunidade de fazer o que o Amapá está fazendo, adotar um modelo de parceria público-privado, o Estado não fez. Não fez. Lá, em 2021, eu comecei a apontar os caminhos para o governo do Estado, o atual governo. Olha, vocês estão errando. Vocês entregaram um sistema de abastecimento de água e esgoto de Rio Branco para a capital, para o prefeito tocar. Ele não tem condições, vai quebrar, vai colapsar. E o que aconteceu? Quebrou, colapsou. Para você ter ideia, as 2 estações de tratamento de água de Rio Branco colapsaram.
O prefeito não teve dinheiro, 17 milhões, para reconstruir a estação de tratamento da Sobral, a ETA 2, lá em Rio Branco, na cabeceira da terceira ponte. Não conseguiu fazer. Por quê? Porque não tem dinheiro. E disse que faria todo o sistema de abastecimento de água, ele daria conta, e não deu. Ou seja, é preciso deixar de lado as falas populistas, mentirosas, para enganar a população e dizer a verdade. Não tem dinheiro o Estado e o município para fazer saneamento, porque é caríssimo. Para você ter ideia, o Amapá está estimando o investimento lá em 4 bilhões para construir toda uma nova rede de estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, de novas adutoras, para poder entregar água tratada para a população e tratar o esgoto que era lançado in natura nos seus rios e mananciais. É isso que o Acre precisa fazer. Então, quando o Estado diz que está construindo estratégia, o Estado do Acre está mentindo, porque quem lá atrás buscou construir essa estratégia fomos nós. E, obviamente, apresentamos ao Estado e o Estado tenta se apropriar de uma ideia que nós fizemos. Então, é lamentável porque hoje nós vemos um Estado que não tem uma resposta ao agronegócio, não tem uma resposta à segurança pública. A nossa saúde hoje, as pessoas infelizmente dizem que o melhor hospital do nosso Estado é pegar um avião e buscar saúde fora do Estado. Isso é uma tristeza. Pensando nisso, sabe o que eu fiz, Sérgio? Fui buscar num centro de excelência em São Paulo, um hospital para atender os acrianos, com emendas minhas, para que os pais não tivessem que enterrar seus filhos, que nascem com cardiopatia neonatal congênita, e no Estado não tinha condição de fazer cirurgia, não tinha condição de fazer um transplante, uma cirurgia para uma mãe com a filha de 14 anos, de 13 anos, com escoliose em estado gravíssimo, em elevado, o grau mais elevado, e as famílias tendo que entrar na justiça para garantir a cirurgia pelo SUS, e nós fomos lá em São Paulo garantir um convênio com o Estado para atender esses pacientes. Mais de 100 pessoas foram atendidas, cirurgias gravíssimas, de altíssima complexidade, caras e bancadas com emenda nossa. Isso era o papel do Estado fazer. Então, Sérgio, o que eu vejo? O Estado regrediu no saneamento porque não fez o dever de casa em 2020. Regrediu porque, ao invés de manter o sistema na capital, por exemplo, com o governo, e o governo buscar fazer um consórcio, que nós idealizamos lá atrás. Se existe um consórcio hoje no Acre, fomos nós que idealizamos. Então, esse consórcio, hoje, ainda se debruça para assinar o contrato com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional para fazer a modelagem do Acre, com a modelagem 100% bancada pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. E o prefeito da capital se nega a assinar. Por quê? Porque não quer assumir, não quer mostrar que ele estava errado, que ele atrasou a capital, que ele destruiu o nosso sistema de abastecimento de água, colapsou, porque vai ser, ao assinar o contrato, ele vai dizer, eu errei, o senador Alan estava certo desde o início. Então, ele prefere prejudicar a população do que reconhecer seu erro e assinar um contrato buscando uma modelagem. Esse tipo de política a gente tem que acabar. Quem tem que tirar, sabe, extinguir da vida pública. Porque é o que prejudica a população em detrimento de convicções erradas e de uma teimosia que só perpetua a miséria, a falta de abastecimento e o colapso do nosso sistema. Senador Alan Henrique, agora a gente tem uma pergunta lá da Assembleia do Acre. Vamos à tela. Senador, os moradores dos municípios isolados do Acre enfrentam dificuldades históricas de acesso, principalmente no período do inverno amazônico. Que medidas concretas o senhor tem defendido para garantir o direito de ir e vir dessas pessoas? Ô Sérgio, quero agradecer a Mircleia pela pergunta e aquilo que nós falamos ainda há pouco. Buscando, junto ao Ministério dos Transportes, garantimos que o ministro nos deu a palavra, 1 bilhão este ano no orçamento da União para iniciar a reconstrução da BR-364. Como eu te falei, não adianta mais fazer paliativos. O tapa-buraco, a manutenção, isso se esvai no inverno seguinte. A estrada esfarela. Por quê? Porque o solo é ruim, porque não há uma base bem feita. Eu te falei ainda há pouco que é preciso fazer uma base bem feita com pedra, que no Acre não tem. Por isso que o quilômetro construído dessa estrada é tão caro. Inclusive o ministro Renan, quando eu interpelei recentemente lá na nossa Comissão de Infraestrutura, na Comissão de Desenvolvimento Regional, teve uma audiência pública conjunta, e o ministro, nós precisamos avançar, acelerar com a licitação da BR-364, da reconstrução. Ele, senador, nós estamos correndo com isso, porém, nós enfrentamos um desafio que é
na nossa demonstração da planilha de custos, mostrar o quanto é cara para os órgãos de controle, TCU, CGU, quanto é caro fazer essa estrada do Acre. Vai ser a estrada mais cara do Brasil, porque tem que importar pedra, tem que trazer pedra de outros lugares a um custo altíssimo para poder fazer a base e a subbase dessa estrada. Porque senão vai ser jogar dinheiro fora todos os anos. Então, respondendo efetivamente a Mircleia, nós já garantimos, junto ao Ministério dos Transportes, esse primeiro montante de 1 bilhão. A bancada está ajudando, alocando recursos também para outras obras estruturantes, para que a gente possa definitivamente ter uma BR-364 ao nível que a população do Acre merece, com o pavimento adequado, trafegável e aberta o ano inteiro para o direito do cidadão de ir e vir. O senhor comentou há pouco que, às vezes, o progresso esbarra em licenciamento ambiental. Em um pronunciamento aqui na casa, recentemente, o senhor defendeu a nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental e comentou que ela alia, que ela equilibra proteção no meio ambiente e progresso. Perfeito. O que o povo acreano pode esperar desse projeto de lei? Primeiro, eu acho que é preciso avançar na Câmara dos Deputados, porque aqui no Senado nós conseguimos, e aqui eu preciso fazer um apontamento muito importante, o excelente trabalho dos dois relatores. A senadora Tereza Cristina, que eu designei relatora quando presidi a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, a CRA, aqui do Senado, e o senador Confúcio Moura pela Comissão de Meio Ambiente. Ambos chegaram a um consenso, elaboraram um relatório conjunto, aliando proteção ambiental e desenvolvimento. Desburocratização. Não é o que dizem por aí, que agora vai se fazer qualquer obra sem os devidos cuidados ambientais. Isso não é verdade. A população não pode acreditar nessa retórica. Na verdade, o que nós criamos foi, para obras de baixo impacto, de baixíssimo impacto, você ter as licenças por adesão e compromisso, as LACs, né? Você ter as licenças para obras, por exemplo, de saneamento básico. Vou te fazer a seguinte pergunta. Você mora numa cidade. Nessa cidade não tem esgoto tratado. O esgoto da cidade todinho é jogado no rio, da água que vocês bebem. E aí tem um projeto, Sérgio, para construir uma estação de tratamento de esgoto. E aí, para construir a estação de tratamento de esgoto, vai limpar o esgoto e entregar uma água adequada ao rio, tratando esse esgoto, cuidando do meio ambiente. Aí esbarra numa licença ambiental que demora 5, 7 anos para sair, para construir a obra, que vai reduzir o dano ambiental. Tem cabimento isso? É um contrassenso total. Então, esse tipo de ação, esse tipo de empreendimento, esse tipo de construção, estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, não podem ter a burocracia. Foi por isso que eu apresentei uma emenda, dispensando obras de saneamento, como estações de tratamento de água e de esgoto, desse licenciamento ambiental inadequado, burocrático. Não quer dizer que as obras vão deixar de atender todos os critérios que a legislação determina. Vão obedecer tudo, mas não vão ficar atrasadas anos a fio à espera de um licenciamento. Vão obedecer todas as regras, vão ser fiscalizadas, e se cometerem algum deslize, vão ter que adequar essa obra ao que diz a legislação. Porém, a obra vai começar rápido, porque a população tem pressa. Quem está bebendo água sem tratamento tem pressa. Quem está vendo o seu esgoto sendo jogado in natura, ou seja, aquele esgoto contaminado nos rios, tem pressa para ver a natureza sendo preservada e a saúde pública também. Então você entende o tamanho do contrassenso. E tem mais. Várias denúncias de corrupção, de órgãos aí ambientais cobrando propina para liberar licenças, enfim. É combater esse tipo de coisa. É combater a corrupção, que infelizmente é uma chaga do Brasil, e combater o contrassenso que existe, onde uma obra que vai mitigar um dano ambiental tem que esperar 5, 7 anos para ter uma licença para produzir um bem ao meio ambiente. Então é isso que a gente tem lutado, para melhorar o Brasil. Senador Alan Rick, muito obrigado pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que te agradeço, um prazer enorme. Me chame sempre, que eu virei com todo prazer. E obrigado também a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV. Também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Um abraço e até o próximo.
Música